E eu não faço discursos focados em ninguém. Eu penso os meus discursos e falo aqui. Bueno, temos uma guerra no Irã que fechou o Estreito de Hormuz, onde 25% de toda a produção de petróleo do mundo passa por esse estreito. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área, aqui no Breaking News. Vai um café aí pra vocês? Pois é, olha só o que tá acontecendo, né? A gasolina subiu, os caminhoneiros querendo fazer paralisação e todo mundo colocando a culpa no governo federal, colocando a culpa na Petrobras. Mas se esquecem que a Petrobras e os postos e a distribuição foi privatizada, gente. Como o brasileiro tem memória curta, mas aqui nesse canal nós vamos resgatar essa memória, porque não faz muitos anos atrás que a Transpetro, ou seja, aquela que levava a gasolina e o diesel para os postos de combustível, foram privatizadas no governo do Bolsonaro, exatamente. Antes tu tinha no Brasil, ou seja, a Petrobras, ela fazia extração de petróleo e vendia direto no posto, sem atravessador. Tinha os postos Petrobras e tinha a distribuição, que vinha das refinarias, que eram da Petrobras. Mas o pessoal votou em 2018 no Bolsonaro e ele entregou tudo de mão beijada para a iniciativa privada. Ou seja, aquela velha máxima dos liberais e do governo Bolsonaro, do Guedes, não sei se você se lembra, privatiza que tudo melhora. Pois é, agora com a guerra no Irã é que nós estamos vendo a consequência disso. Porque se a Petrobras, as distribuidoras, as refinarias não tivessem sido entregues pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes à iniciativa privada, diga-se de passagem, para americanos e árabes, exatamente, em troca das joias. Ou já se esqueceram disso, bolsonaristas? Parece que vocês têm memória curta. Aí, caminhoneiros, vai aí um toque, vão lá pra frente da papuda e comecem a buzinar, porque a culpa de vocês pagarem o diesel alto é por causa da privatização. E é justamente isso que nós vamos reviver a memoriazinha de vocês, porque brasileiro tem memória fraca, mas aqui nesse canal, que é a Resistência, nós recuperamos a memória. Por isso, antes de tudo, no Breaking News, solta a vinheta! Exatamente, olha só que o Brasil e o mundo estão sofrendo aí com a crise do petróleo gerado pela guerra que os Estados Unidos está travando contra o Irã. Isso tudo, gente, já está mais que comprovado que essa guerra do Trump é mais por capricho do Trump. Porque na realidade, entendeu? O Irã não fez nada para que os Estados Unidos atacassem o Irã. Isso é um capricho de Israel, que já tem lá suas pendengas lá no Oriente Médio e precisa dos Estados Unidos para fazer o seu jogo sujo. Mas os americanos não contavam com as astúcias do Irã e a resiliência do regime dos ayatolás. O que aconteceu? Uma reação destrutiva contra os Estados Unidos. O Irã, estrategicamente, está acabando com a infraestrutura, né, que dava apoio à Marinha Americana, onde os portos ficavam e os radares ficavam nos países aliados aos Estados Unidos, como Emirados Árabes, o Kuwait, a Arábia Saudita e todos aqueles países, Dubai, né, e todos esses países que são de califados, que também são ditaduras, certo? Se a régua para atacarem o Irã é pelo regime dos ayatolás, quanto mais então os regimes dos países árabes, que é tudo califado. Você sabe que a califado é um monarca que manda e todo mundo baixa a cabeça e obedece. Não existe democracia também. Ou seja, essa guerra tem uma justificativa de papo furado. Exatamente. E as consequências disso, até nos Estados Unidos, já está acontecendo. Que é a popularidade do Trump está mais baixo e chegando mais lá embaixo que o solado do pé. Exatamente. Já existem questionamentos até mesmo das organizações que dão sustentação ao Trump, como o movimento MAGA, onde eles já começam a questionar o Trump porque ele havia prometido que não colocaria mais, enviaria, né, jovens americanos para alguma guerra. E o que ele fez? Mandou para uma guerra e estão morrendo. Por quê? Porque não esperavam a reação do Irã. A tal ponto que um dos secretários de defesa, e parece secretário de inteligência americana, pediu demissão. Óbvio, claro, ele já havia avisado o Trump que era uma furada o que ele estava fazendo. Mas parece que o Doritos não quis escutar. E agora tá levando na cabeça.
Ele e o Bibi lá de Israel. Ambos estão levando na cabeça, e o pior de tudo, quem sofre é o povo. Enquanto que nós, o resto do mundo, sofremos por tabela pela arrogância e ignorância do seu Trump. Exatamente. Porque o Estreito de Hormuz é que controla totalmente a cadeia produtiva do petróleo e o escoamento do petróleo do Oriente Médio. Ali naquele estreito pequeno, onde é controlado pelo Irã, agora eles já colocaram, não passa mais petróleo para a Europa, a menos para os países aliados do Irã, inclusive a Rússia, a China e os países do BRICS, que é o Brasil. Ou seja, nós também iremos sofrer, certo? Mas nem tanto assim, porque o Brasil, ele tem relações, vários países também, como a Rússia, que fornecem petróleo, como a China, que pode nos fornecer petróleo. Isso por quê, gente? Por causa dos governos que nós tivemos no passado, como o governo Temer e o governo Bolsonaro, que privatizaram, fucking, eles privatizaram, entregaram para a iniciativa privada setores estratégicos da Petrobras. Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already will try to sell Petrobras, will try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. A minha continência, a bandeira americana. Exemplo, refinarias foram todas entregues pelo governo Bolsonaro durante os 4 anos do Bolsonaro para empresas estrangeiras, principalmente as árabes e as americanas. O modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil, gasolina, diesel e gás natural. Foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR distribuidora. A lógica econômica do agente econômico é buscar a maior lucratividade possível. Se eu posso vender o óleo bruto lá fora com um lucro muito maior do que eu entregar uma refinaria privada no Brasil chamada Landulfo Alves, o que é que o agente econômico vai fazer? Vender lá fora. No governo do Temer, o pré-sal foi totalmente partido e repartido entre empresas estrangeiras. Ou seja, um local onde nós teríamos em abundância petróleo foi simplesmente vendido para o capital estrangeiro. Isso que é vassalagem, ou seja, entreguismo. Entregar o ouro do Brasil novamente. Exatamente, entregar o petróleo do Brasil. E Bolsonaro piorou a situação. Porque além de privatizar as refinarias, que é o que produz a gasolina e faz o refino do óleo, diesel e da gasolina, ainda o Bolsonaro entregou de mão beijada a Transpetro. Ou seja, vocês veem na praia, por exemplo, um exemplo, vocês vão no litoral, vocês veem os navios, né, os navios parando, né, em verdadeiras boias gigantes, onde é que tem dutos, onde eles descarregam o petróleo, naqueles dutos, né, que vão para as refinarias. Das refinarias, eles, né, fazem a transformação do óleo bruto em gasolina e óleo diesel. E depois é mandado para as distribuidoras. Essa cadeia que nós tínhamos, antes do Temer e antes do Bolsonaro, era de controle do Estado, de controle do governo. Estava sob controle da Petrobras, que era uma empresa estatal. Quando houve o golpe na Dilma, o que aconteceu? O Temer vendeu o pré-sal, vendeu os portos e vendeu também os dutos de gás, né? Quando entrou o Bolsonaro, ele vendeu mais ainda da Petrobras. Ele vendeu os ativos da Petrobras, que era a Transpetro, e as refinarias. A distribuição também entrou, né? Também entrou no serrote. Ou seja, hoje a Petrobras, ela não controla mais a distribuição. Então, o governo, ele não detém mais o controle da gasolina ou do combustível que chega no posto de gasolina, como era antigamente. Não tem mais esse controle. Ou seja, se a refinaria que pertence a uma empresa multinacional quiser aumentar o seu, né? Quiser aumentar a gasolina que ele produz, ele vai aumentar. E foda-se o povo. Né? Se o dono do posto de gasolina quiser aumentar, né, de uma hora para outra, o litro da gasolina, foda-se, ele aumenta. E tu que fique reclamando pro bispo, porque é justamente isso. Para eles, para a iniciativa privada, para Bolsonaro e para Temer, eles nunca quiseram dar condições ao trabalhador de ter desenvolvimento no seu país, no Brasil. Sempre trabalharam para o estrangeiro. É justamente isso que a gente fala que é a desnacionalização, ou seja, o interrismo, ou seja, a política de entrega do nosso país, os controles estratégicos do nosso país para o estrangeiro. E assim o povo fica a mercê. O governo, por sinal, está tentando reagir. Como? Baixando o PIS e o CONFIS. Ou seja, o Lula zerou o imposto de PIS e CONFIS, que é o imposto federal. Pediu para os governadores, a maioria bolsonaristas, como de Santa Catarina, Roraima, né, Goiás, né, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, para que abram mão do seu ICM também sobre o combustível.
Assim, poderia se manter os preços baixos. Mas esses governadores não estão nem aí pro seu povo, gente. Tá aí a grande diferença que é quando a esquerda tá no poder, que ela pensa no povo, e quando a direita tá no poder, que só pensa no lucro. Exatamente. Então o que acontece por aí? O governo ainda está tentando negociar que pode dar um plus a mais para os estados, ou seja, dar a título de fomento para os estados a metade do valor do ICMS que eles abrirem mão. Ou seja, vai ser ganha-ganho. O governo dá para eles uma parcela desse dinheiro, né, de subsídio, e os governos do estado, eles zeram o seu ICM para o combustível. Mas vocês acham que esses governadores bolsonaristas, em época de eleição, querem isso? Claro que não. Eles estão naquela política de quanto pior, melhor. Por isso mesmo nós estamos aqui, para fazer essa denúncia e contar uma historinha. Senta que lá vem a história. Se o Bolsonaro não tivesse vendido a BR, a Liquigás e 3 refinarias do Norte e Nordeste, talvez hoje nenhuma medida tributária fosse necessária. Durante muitos anos, o refino de petróleo no Brasil era controlado pela Petrobras. Isso dava ao governo mais poder para influenciar o preço dos combustíveis dentro do país. Mas em 2019 e 2022, várias refinarias foram vendidas para empresas privadas. Uma das mais conhecidas foi a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que passou para o controle do fundo Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi. E ela não foi a única. Ao todo, 4 refinarias importantes deixaram de ser controladas diretamente pelo Estado. Com isso, o governo perdeu grande parte da influência sobre o refino e sobre a formação dos preços. E quando empresas privadas assumem setores estratégicos como energia, o foco principal passa a ser lucro e retorno para investidores. E quem acaba sentindo isso no dia a dia é a população toda vez que vai abastecer. Mais de R$ 7,00 o preço da gasolina num posto que usa a marca da Petrobras, mas não é da Petrobras, ao lado de um terminal da Vibra, antiga BR distribuidora, e também da nossa refinaria Relan, refinaria Landulfo Alves Mataripe, que foi privatizada. O Brasil já teve uma Petrobras integrada do poço ao posto. Ela produzia, transportava, refinava e também distribuía e comercializava combustíveis por meio da antiga BR distribuidora e da Liquigás. Isso dava ao nosso país mais controle sobre um setor estratégico e mais instrumentos para proteger a população brasileira quando o mercado internacional pressionava os preços. Mas essa realidade, infelizmente, mudou quando a BR distribuidora e a Liquigás e algumas refinarias da Petrobras foram privatizadas. Hoje, muita gente ainda abastece em postos como esse, que tem a marca BR, achando que estão abastecendo na Petrobras, quando, na verdade, a distribuição e comercialização estão nas mãos de uma empresa privada, a Vibra, que atua na lógica do mercado e do lucro. E o resultado aparece aonde? No bolso da população brasileira. Mesmo sendo um país produtor e autossuficiente em petróleo, a gente vê o preço do combustível disparar. Porque quando o Estado ele perde essa capacidade e presença em toda a cadeia de um setor estratégico como esse, que é o setor de óleo e gás, também perde a capacidade de equilibrar preços no abastecimento do mercado brasileiro e de proteger o consumidor do nosso país. Defender que a Petrobras volte a participar da distribuição e também da comercialização e que compre refinarias como a Relan, que foram privatizadas, é voltar a ter uma empresa integrada, do poço ao posto. Isso é estratégia de país. Isso é soberania energética. Combustível define o preço da comida, do transporte e também parte do custo da vida da população brasileira. E recuperar essa visão estratégica para o Brasil é uma luta justa e é uma luta nossa. Exatamente, é essa a lógica, do poço ao posto. O que significa isso, gente? É que o Brasil teria autonomia no próprio combustível que ele consome. Autonomia energética, ou seja, nós estamos falando de soberania, exatamente. Quando nós falamos de autonomia de energia, nós estamos falando de soberania nacional. Infelizmente, não é isso que acham os liberais, né, da direita e da extrema-direita bolsonarista. Não. Eles abrem mão da soberania em troca de se tornar capacho de uma potência, né, que é os Estados Unidos. Se entregam e se ajoelham perante esses imperialistas. E é justamente isso que Getúlio Vargas, lá em 1953, criou a Petrobras. Exatamente. Dia 3 de outubro de 1953.
no segundo governo Getúlio Vargas, que foi de 1951 a 1954. Era procurando essa autonomia energética que Getúlio Vargas lançou as bases fundamentais da Petrobras, que logo em seguida seria a maior empresa brasileira, né, com repercussão mundial de extração de petróleo em grandes profundidades. A Petrobras, ela cumpria uma função social, que era o quê? Trazer riquezas para o povo brasileiro, né? Toda a riqueza no qual era produzido através do petróleo era usado para a educação, para a saúde, né? Para a segurança e para o desenvolvimento nacional. Qualquer país que se preze, mantém sob o seu controle as riquezas do seu subsolo. E o petróleo é um desses. Infelizmente, nós temos uma categoria de políticos brasileiros no qual abrem mão dessa soberania em troca do acúmulo pessoal, né, de fortunas. Em troca, eles dão para o imperialismo uma forma de dominar o país. E é justamente isso. A Petrobras, que foi criada em 1953 por Getúlio Vargas, já na Segunda Guerra Mundial anterior, Getúlio Vargas viu que para um país se manter, ele necessitava de energia, necessitava de combustível para se manter, né, como um país autônomo, como um país soberano. Por isso mesmo, a Petrobras foi criada já no segundo governo de Getúlio Vargas, com essa finalidade. Em 2016, depois do golpe da Dilma, certo? Foi entregue a parte, né, do pré-sal, exatamente. O Temer, o que ele fez? Através da Lei 13.361 de 2016, né, ele faz a abertura do pré-sal para empresas estrangeiras, que era o fim da obrigatoriedade da Petrobras como operadora única, ou seja, o fim da nossa soberania sobre as nossas riquezas. Está aí. Com a ajuda do Congresso na época, que tinha o seu Bolsonaro como deputado federal, que tinha toda essa camarilha do Centrão, que fazia parte do governo Temer, também tinha o PP, do seu Ciro Nogueira, né? Toda essa camarilha que hoje nós vemos pelo escândalo do Banco Master, que estão envolvidos em enriquecimento ilícito e financiamento para o crime organizado. É justamente isso que a gente fala. Em 2019 a 2022, o governo Bolsonaro acelera as privatizações, né? O foco na venda de refinarias, gasodutos e distribuidora. Com isso, com a extração de petróleo, né, nas águas brasileiras já terem sido, né, tornadas não mais como monopólio da Petrobras, mas aberto para o capital estrangeiro, para as empresas internacionais de outros países, né, agora era necessário, em 2019, se fechar o ciclo e acabar de vez, né, com a nossa soberania no governo Bolsonaro, no qual entregou 8 refinarias, né, foram vendidas, né, o seu controle, né, da distribuição, da fabricação, né, e beneficiamento do petróleo, né, que foram compradas pela Mubadala, né, capital, a Selen, que é a refinaria de Landulfo Alves, que hoje está nas mãos de árabes, né, de um consórcio, né, de árabes, né, dos países árabes, países do califado, né, países com ditaduras, né, países com costumes, né, no qual a ditadura é de uma família, né, ou seja, nada democrático, foi entregue para eles. A Landulfo Alves, que é na Bahia. Né? Tá aí. Em troca de quê? Em troca das joias, hoje já se esqueceram. Nós tivemos também as lubrificantes derivados do Nordeste, que foram entregues para Grepar, né? Tivemos a unidade de industrialização do xisto, entregue para a Six, é uma empresa multinacional. Olha só, unidade de industrialização do xisto. Você sabe para que serve o xisto? O xisto é uma fonte de energia, ele também pode ser servido também para construção civil, através de pedra para revestimento, paredes e fachadas, telhados e tijolos. Para a agricultura, o xisto é usado como insumo agrícola. Para a indústria, né, ele é cimento e cerâmica. Você sabia que a Petrobras ela tinha tecnologia para retirada de óleo do xisto? É exatamente, óleo combustível do xisto. Além de ser uma fonte de energia. Tá aí. O Bolsonaro entregou uma unidade de industrialização do xisto, que era da Petrobras que desenvolvia essa tecnologia. É ou não é entregar a nossa soberania? Aí eu pergunto para ti. Tem mais também. O comprador dessa fábrica foi a Forbes e a Manhattan. Negócio que depois enfrentou revisão. Porque foi tão fraudulenta a coisa que, né, o Ministério Público teve que entrar na onda. Porque a coisa estava demais, né? Outras refinarias também foram colocadas à venda. Mas não conseguiram ser concluídas a sua venda, porque em 2023 o Lula cortou. E conseguimos reverter essas refinarias. Mais 8 foram vendidas. E adivinha quem são os donos do pré-sal atualmente? Que países eles pertencem? A ExxonMobil, que é dos Estados Unidos. A Shell, que é do Reino Unido. Né? A Energies França, que é da França. Né? O Equinor, antiga Estado da Noruega. E todos esses aí, majoritariamente, são estatais. São empresas, algumas são empresas estatais de seus governos. Ou seja, o Bolsonaro entregou patrimônio público imaterial nosso
as nossas riquezas, que nos davam a soberania, para outros países, né, fortalecer a sua soberania, não a nossa. Porque eles vêm para cá, tiram toda essa riqueza e o dinheiro eles levam para lá. É ou não é entreguismo? É ou não é uma forma de acabar com a nossa soberania? Não é à toa que os bolsonaristas eles se aliam à política trumpista. E tem nos Estados Unidos como uma grande referência de nação. Por quê? Porque eles queriam e ainda querem, através do Flávio, né, Flávio Bolsonaro, transformar o Brasil num puxadinho americano. Mas é justamente essa historinha que eu queria contar para vocês. Né? De o que realmente está por trás desse aumento de combustível. Além da guerra travada pelos Estados Unidos. Além das privatizações que foram feitas em 2016 e 2019 pelo governo Bolsonaro e o governo Temer. Partidos de direita e de centro-direita. Transformaram o Brasil, a sua capacidade energética, diminuindo lá embaixo. Tiraram do controle do Estado a forma como ele fazia para regular os preços internos do combustível. Hoje em dia, o governo federal só tem em sua mão, né, zerar as taxas e impostos e pedir, pelo amor de Deus, que os governadores façam o mesmo. Para assim não prejudicar o povo. Agora, ficamos refém a essas refinarias, no qual o Bolsonaro entregou todas elas para o capital estrangeiro, porque o que elas querem? Elas querem aumentar o preço, porque também no país deles está sendo afetado a questão do petróleo, e exportar o máximo possível. E explorar o nosso povo com preços altos, pegar esse dinheiro em dólar, mandar para o país deles. Além do combustível. O que Lula fez? Aumentou o preço do combustível do petróleo exportado. Ou seja, petróleo esse, né, retirado do nosso pré-sal, que é mandado para os outros países. Os combustíveis que são produzidos em refinarias do Brasil, com petróleo, extração do petróleo nosso, no qual eles querem mandar para os países deles. E desabastecer o nosso país. Tá aí? Gostaram da realidade? Então hoje tu vê os caminhoneiros querendo fazer trancaço, fazer greve. Mas pergunta para eles se eles sabem realmente quem são os donos da refinaria. Quem são os donos do pré-sal. Quem são os donos da distribuidora. Quem são os donos das tubulações que levam o petróleo para as refinarias e das refinarias levam o petróleo para a bomba. A cadeia que se tinha, que protegia o brasileiro, que era do poço ao posto, se quebrou graças ao Bolsonaro. E seu posto Ipiranga. Pois é. É isso aí. Por isso que aqui no Professor Roberto, no canal do Professor Roberto, nós estamos com o nosso Breaking News. Se gostou, aperta o sininho, dá um like e te inscreve no canal. Porque vem mais coisa aí no domingo. Te prepara, falando sério de política.